Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores a tomarem assento no plenário para darmos início à reunião. Concedo a palavra ao primeiro secretário, vereador Valdinei, para que proceda a chamada nominal para a verificação de quórum. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Miriam, todos os presentes aqui nessa casa. Uma boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais dessa casa. Pedimos às pessoas que puderem aí compartilhar para que a população possa ter acesso a essa reunião que é de suma importância para toda a população. Vamos à chamada nominal. Ademar Camerino, Anderson Oliveira da Silva, Antônio Afonso Soares Tomás, Carlos Delfim Soares Ribeiro, Celso Ricardo de Oliveira, Cristian Thanos Bahia, Delson Lúcio Amaro de Andrade, Devail Gomes Correia, Elvandro Maciel da Silva, Frederico Faria Silva, Gerson Ferreira Varela Neto, Miriam Facchini Barbosa, Rangel Martino de Oliveira Paiva, Valdinei Lacerda da Silva presente, Vanderlei Luiz Lopes Lelei, Valteci Rodrigues da Costa Júnior Ciso, Wellington Forim Francisco de Assis Silva. Havendo o número legal e regimental, em nome do povo de Muriaé e suplicando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Concedo a palavra a vereador Celcinho para que proceda a leitura da Bíblia. Boa noite, presidente, componentes da mesa, colegas vereadores, público aqui presente. Quero deixar um trecho da Bíblia Sagrada no livro de Salmos, a partir do verso, Salmos 91, a partir do verso 1, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus nos abençoe. A ata da reunião anterior foi disponibilizada aos vereadores. Aqueles que dispensam a leitura da mesma permaneçam sentados. Algum vereador deseja fazer emenda à ata? Aquele que aprovam a mesma, presente, permaneçam sentados. A ata aprovada por unanimidade. As proposições apresentadas foram disponibilizadas aos vereadores. Aqueles que dispensam leitura permaneçam sentados. Concedo a palavra à assessora jurídica, doutora Laís, para que proceda a leitura dos projetos que deram entrada nesta casa. Projeto de lei número 263, de autoria do vereador Gerson Varela. Inclui o parágrafo único do artigo 11 da lei número 2.358, que dispõe sobre o Código de Postura no município de Muriaé. Senhor presidente, demais componentes da mesa, doutora Miriam, colegas Edis, eu queria fazer aqui algumas considerações, senhor presidente. Primeiro aqui uma nota de agradecimento a vários atores que possibilitaram
hoje a existência de uma DEAN, uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, como tem que ser em atendimento ali aos comandos da Lei Maria da Penha. Muitos foram os envolvidos, os responsáveis por essa conquista. A exemplo do chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim Francisco, do chefe do 4º Departamento, doutor Adélio Lara, delegado regional de Muriaé, doutor Alessandro Amaro da Mata, da própria doutora Natália, que é a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Um agradecimento especial também ao senhor prefeito, senhor José Braz, secretário de Desenvolvimento Social, Eveline Amaral, e todo o grupo que compõe a secretaria, estejam então todos da secretaria, a exemplo da Poliana Furtado, Montesano e da Cristiane, tentam ser devidamente cumprimentados por essa conquista. E também um agradecimento especial ao CDL e aos deputados estaduais Wilson Batista, doutor Wilson Batista e Braulio Braz, porque foi através de emendas parlamentares de ambos os deputados que a Polícia Civil de Muriaé foi agraciada hoje com mais 2 viaturas, ambas lotadas nessa delegacia, senhor presidente, que é uma verdadeira expressão hoje, né, no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher. Muriaé hoje, no estado de Minas, entra para a vanguarda, né, na segurança pública de tutela, na defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então não podia deixar de fazer essa nota. Uma outra consideração, uma moção verbal aqui de pesar aos familiares do meu amigo Sebastião Ventura, falecido no último dia 11, né, conhecido popularmente lá no bairro Santa Terezinha, como Sebastião Bigode, né, certamente um dos maiores ícones representativos do bairro Santa Terezinha, seja, né, pelo apoio que ele prestou durante a vida inteira ao esporte, em especial ao futebol no bairro, ao operário. Também foi o responsável, dentre outras coisas, lá pela criação, né, do Grêmio Recreativo Escola de Samba do bairro Santa Terezinha. Era um grande amigo, eu considerava como se fosse um pai dos meus amigos, né, Claudinho e Marcinho. Então fica aqui essa minha consideração, eu tenho certeza, né, que eu falo por todos dessa casa e também todos os moradores do bairro Santa Terezinha que, né, sentiram muito aí com o passamento, repito, desse ícone representativo aí do bairro, eu diria até que da nossa cidade, né, dada a popularidade dele, né, e o grau de amizade que ele mantinha com todo mundo. Aproveitando ainda o ensejo, senhor presidente, e estou gastando um pouco desse tempo aqui para não ter que usar o grande expediente, no dia 22 de setembro, eu tive a oportunidade de participar no distrito de Pirapanema, e naquela oportunidade o vereador Devail também se fazia presente, atendendo ali um chamamento da comunidade e a um convite também, né, dos colegas do Conselho Municipal de Turismo. Também haviam representantes ali da Secretaria de Desenvolvimento que, dentre os reclamos que apresentavam, né, pedia ali uma atenção especial, porque o distrito de Pirapanema, que tem um grande potencial turístico, ele estava perdendo um pouco dessa sua popularidade em razão da criminalidade violenta. Então, naquela oportunidade, fui representando a Polícia Civil, outros colegas da Polícia Militar, a exemplo do Tenente Reinaldo, foi representando a Polícia Militar, e chegamos ali a um bom termo de que uma solução efetiva para a contenção da criminalidade naquele distrito seria, tal como já aconteceu aqui no distrito de Belisário, que é indiscutivelmente aquele que tem o maior potencial turístico na cidade, mas seria interessante que colocássemos também câmeras, sistemas de vídeo monitoramento. É eficaz, funciona, é efetivo, tem uma
uma possibilidade preventiva impressionante e, além de tudo, é barato, até porque a Polícia Militar e a Polícia Civil não são instituições que são onipresentes, não estão ali o tempo todo. Então, nos foi, de alguma forma, prometido, assim, ficou alinhavado de que essas câmeras seriam licitadas e disponibilizadas. E aí eu tive a preocupação de pedir que elas fossem disponibilizadas não somente para Pirapanema, mas também para o distrito de Boa Família, porque esses 3 distritos foram reconhecidos pelo próprio Conselho Municipal de Turismo como sendo aqueles com maior apelo turístico. É lógico que essa iniciativa se desenvolvendo, o ideal é que ela se irradie não somente para os demais distritos, mas para as comunidades rurais também, a exemplo do Vermelho, pela sua população, pela criminalidade que também já chegou nesse distrito, mas enfim, então eu estou me valendo aqui, senhor presidente, da palavra para reiterar uma indicação, que é a indicação 845/2021, que eu fiz, requerendo, que está protocolado aqui na secretaria, sob o número 970, eu estou reiterando esse pedido aqui, pequeno expediente, que eu acho que, para atender o distrito de Pirapanema hoje, resolver a questão da segurança pública é imperioso. E isso não vai ser feito apenas com uma ação repressiva da polícia, mas com uma ação preventiva, cujos recursos nós precisamos da Prefeitura Municipal de Muriaé. Então, estou aqui reiterando. Para encerrar, e aqui termina a minha consideração, é reiterar também uma indicação que eu fiz à diretoria-geral do DENSUR, atendendo aos reclamos, aí é da população em geral, porque foi feita uma obra aqui na rua Desembargador Canedo, essa via de acesso aqui ao Hospital São Paulo, inclusive Vossa Excelência, no exercício da sua função, dirigindo pela Secretaria Municipal de Saúde, tem que transitar ali toda hora e transportando pessoas que estão ali por doentes, convalescentes e tal, naquela rua com verdadeiros ressaltos. Isso chega a ser quase que assintoso. O pleito ele é urgente porque foram concluídas as obras de drenagem de água pluvial e troca da rede de esgoto local. E o argumento do DENSUR, à época, de não ter sido pavimentada aquela área, é que necessitava de uma compactação. Já se passaram mais de 2 semanas. A compactação que tinha que acontecer em 2 semanas, ela acontece. Eu não preciso ser engenheiro civil para entender disso. Tem um ressalto ali enorme. Está causando transtorno, principalmente para as ambulâncias que estão passando ali, motociclistas. Já está acontecendo acidente. Hoje eu já percebi que fizeram novos buracos, a obra acabou sendo reiniciada, só que depois mudaram o discurso. Agora o problema não é mais a compactação, é que a autarquia está aguardando o processo licitatório para aquisição de massa asfáltica. De qualquer sorte, se essa pavimentação não for algo urgente, eu não sei o que é urgente em termos de pavimentação de conclusão de obra pública. Então, estou reiterando também a indicação que tem o número aqui, 846/2021, é protocolado aqui na nossa secretaria, sobre o número 971, para que o DENSUR desse uma atenção especial para aquela via. E para quando? Eu já percebi que hoje fizeram novos reparos na rede de captação de água. Mas para quando esse reparo for concluído, entregar a obra 100%, inclusive com a pavimentação, para não criar risco para as pessoas que por ali trafegam, em especial as pessoas que são transportadas nas ambulâncias. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aqui pelo ter me excedido no tempo, mas eu acho que eram pontos muito importantes para a gente trabalhando hoje aqui. Obrigado. Algum outro vereador aí? Fazer uso da palavra? Pode prosseguir? Doutora Miriam. Senhor presidente, antes da doutora Miriam, como líder, eu queria poder utilizar a tribuna também. Eu quero
falar hoje aqui sobre uma indicação da qual, juntamente com o colega Anderson, a gente está subscrevendo na Secretaria de Educação. E essa indicação a gente solicita aí ao prefeito que seja feito o repasse aos funcionários da educação para o cumprimento do percentual mínimo de remuneração de 70% destes. Conforme o entendimento firmado, né, no TSE Minas Gerais, no julgamento do processo 1098573 de 20/10/2021, entendeu que as vedações do artigo 8 da Lei Complementar 173 não se aplicam no novo percentual mínimo, né, do Fundeb em remuneração dos profissionais da educação básica. Então, a gente está fazendo essa indicação ao prefeito. É claro que isso deverá ser estudado aí pela equipe do prefeito aí, da educação, para fazer jus a esse direito dos profissionais da educação, e a gente vai acompanhar isso de perto para que, a exemplo de outras cidades, isso também seja feito aqui na nossa cidade, porque, afinal de contas, né, o profissional da educação precisa de ser valorizado, e a gente precisa de estar sempre somando força aqui para lutar. Certo? Então, a indicação está sendo feita, foi aprovada, e a gente espera em breve aí resposta do Poder Executivo com relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, colegas internautas. Presidente, eu queria fazer o pedido desse projeto meu que foi lido hoje, se puder botar ele em votação. Esse projeto é o seguinte, ele é para a gente autorizar a prefeitura a utilizar a capina química. No caso desses matos estão crescendo na rua, que com 15 dias cresce de novo, se eles adotarem, vão poder bater essa capina química durar 6 meses, 7 meses. É uma demanda que toda hora eu sou cobrado, acredito que o nosso colega aqui também, e não está dando conta de manter a cidade limpa. Eu acredito que com essa capina química, nós vamos ter uma vantagem muito grande no serviço para trabalhar e tudo. É só autorizando, é claro que vai ser defensivo, que puder, está escrito no projeto, só defensivo que não faz mal para o meio ambiente, nem nada disso. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido que eu já até conversei isso com o Paulo Sérgio Amaral, mas até agora eu não tive resposta. Que as creches do Vermelho e do Pirapanema não tem funcionário para trabalhar com as crianças que ficam lá interna. Falaram que não tem funcionário. Eu não consegui compreender. Aí me falaram que chamou o pessoal que passou no concurso, mas o pessoal achou meio distante para poder deslocar. Mas pelo que eu entendo, que se chamou quem está em primeiro lugar, o primeiro lugar não quis, chama que está o segundo até chegar no último. E aí não tem funcionário, só no Pirapanema tem umas 8 pessoas que passou no concurso. Não está funcionando a creche porque não tem funcionário. No Vermelho, da mesma forma. As mães precisando deixar as crianças na creche, não deixa com o funcionário que passou no concurso, e a prefeitura falou que não tem funcionário porque quem chamaram no concurso não pôde, não interessou. Pois, gente, se quem passou em primeiro não interessou, vai até chegar no último da lista, não é assim que funciona? Então, eu queria pedir aqui encarecidamente aí, quem for responsável, a secretária de Educação, para poder que resolva esse problema, porque é uma demanda que até agora a gente não está sabendo por que não está funcionando a creche nem no Vermelho e nem no Pirapanema. Muito obrigado, senhor presidente. Fala, doutor. Senhor presidente, eu queria pedir uma atenção. Boa noite a todos, né? Mesa diretora, os colegas vereadores e todos os ouvintes. Eu
Eu acredito que em janeiro eu fiz uma indicação da construção da capela mortuária, tanto em Pirapanema quanto no Macuco. E a pavimentação do Morro do Cemitério, lá do Macuco. E foi aprovado. Isso foi feito em janeiro. Eu queria pedir uma atenção. Eu sei que tem fila para a conclusão das obras. Então, eu quero pedir atenção ao nosso secretário de obras, Carlos Knaip. Tá? Muito obrigado. Doutora Miriam. O Cheiroso. Senhor presidente, boa noite, caros colegas. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui também um relato esta noite, falando sobre a fala aqui do caro colega Celcim. O meu assessor passou para mim nesse dia de hoje, e também na creche do bairro Santo Antônio, ela se encontra lá e falta também de pessoas no berçário. Funcionários lá da creche, né? Passou para o meu assessor, não vou citar o nome aqui, mas tem ido pessoas lá pedindo vaga para criança, estão alegando que está precisando de profissionais lá na parte do berçário, senhor presidente. Deixa o meu relato aqui, tá, meu amigo Cristian? Que a Vossa Excelência, a doutora Miriam, leva também conhecimento da Dona Maria Amélia, ao qual eu tenho um grande carinho. Ela já foi, conheço da competência dela, ela já foi secretária de educação na época que eu fui presidente do bairro, e sei o carinho que ela tem com as crianças. E acredito também que ela vai resolver essa situação. E outra coisa também, senhor presidente, esse projeto do caro colega doutor Gerson Varela, eu gostaria, se fosse possível, fazer uma emenda nesse projeto, visando assim, que toda vez que for julgar, aqui se fala produto químico, que não esteja com pendão de semente. Porque muitas das vezes a gente aprova um projeto aqui, aí o mato está lá com cheio, e isso aí já causou danos na época que eu já presenciei. Não estou tirando isso de trás da orelha. Certo? Porque se demorar muito, o mato ele dá aquele pendão e aquela sementinha. Dá. Eu já presenciei isso. O que eu faço? Eu gostaria de fazer uma emenda nesse projeto que fique proibido de julgar quando tem semente. E que até mesmo se houver esse tipo de jogar, que a população denuncie, porque é um projeto muito bom. Eu vejo aí esses cantos de calçamento aí, de asfaltamento muito cheio de mato, e a gente usando isso aí vai permanecer por muito tempo limpo, né? Mas eu gostaria de fazer uma emenda, caros colegas aqui, aceite essa emenda aqui nesse projeto. O que eu estou pedindo que fique proibido de jogar esse remédio no mato, no capim ali que tem a semente. Que vai sim trazer morte aí a pássaros aí. O vereador, eu só vou solicitar ao senhor que faça essa emenda por escrito, até porque o projeto não vai poder entrar na pauta, Gerson, porque não está sem o parecer das comissões, aí fica mais fácil para a gente votar depois. Doutora Miriam. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, Valdinei, colegas vereadores, público presente, todos aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais da Câmara. Inicialmente, senhor presidente, eu quero aqui falar, né, igual o doutor Rangel já citou, sobre a inauguração, né, de 3 importantes conquistas realmente para a nossa cidade, principalmente para as mulheres, né, que a gente não pode deixar de falar
que é a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher e a Casa do Artesanato. Os três se complementam, porque dão à mulher a dignidade, dão à mulher também a independência através do trabalho, através do artesanato, que muita gente desconhece esse trabalho em nossa cidade, que não é só da sede de Muriaé, mas também dos distritos, onde as mulheres estão produzindo muita coisa boa e que já é conhecido de várias cidades, né, vizinhas à nossa cidade, levando aí essas obras e também passando a adquirir recursos para as famílias. A Casa da Mulher, como a delegacia, vai dar a dignidade às mulheres de nossa cidade, aquelas que hoje necessitam também desse apoio. Quero também, senhor presidente, parabenizar o DENSUR pelo trabalho de limpeza nos bairros. A gente não pode deixar de falar aqui do trabalho da nossa diretora, a Consolação, e todos os seus servidores. Falo pelo meu bairro São Francisco, né, o presidente, inclusive, está aqui, o Altair, pode até, né, falar até mais do que eu aqui. A limpeza do nosso bairro foi excelente, né, contemplando, inclusive, as margens dos lotes vagos, que, infelizmente, muitos não fazem a limpeza até dos seus próprios lotes. Isso é uma obrigação do proprietário, mas que a prefeitura, se ela não fizer isso, esse mato vai para o meio da rua e causa transtorno àqueles que não têm nada com isso. E agora, recentemente, no bairro São Cristóvão, está fazendo a mesma limpeza, onde o mutirão está lá e está trabalhando muito bem. Então, não posso deixar aqui de fazer esse agradecimento. E quero aqui, senhor presidente, fazer também o meu agradecimento à Vossa Excelência, à diretoria da Casa, à Procuradoria, pelo apoio que nos deu aí nessa sexta-feira, onde a população está aguardando que a gente fale algo a respeito, a gente não pode deixar de falar, eu não tenho esse hábito, né? Então, eu quero agradecer o apoio dos verdadeiros amigos que nos dirigiram a palavra, nos deram assim, o reconhecimento daquilo que a gente, de fato, tem prestado diante do trabalho que a gente assumiu em fazer pela cidade de Muriaé. E parabenizo aqui o Ministério Público por estar fazendo esse trabalho de investigação em nossa cidade. A gente não pode deixar de falar e dar os méritos, né, daquilo que precisa também ser feito. O que tem que ser apurado, não é verdade? Então, a gente está aqui para esclarecer qualquer coisa, estou à disposição. Em momento algum, nós nos recuamos em prestar qualquer tipo de prestação de esclarecimento, né? Qualquer coisa que precisar da gente, a gente está à disposição, não tenho nada a esconder de ninguém, nem nunca tive. Então, fica aqui, né, a nossa fala de agradecimento, principalmente a todos aqueles que confiam no nosso trabalho, acreditam na nossa honestidade e seriedade, vamos continuar trabalhando da mesma forma que eu já venho trabalhando na primeira legislatura e na legislatura atual. Vou continuar fazendo o meu trabalho, querendo ou não, gostando ou não, aplaudir ou não. Enquanto eu estiver aqui nessa cadeira, vou continuar fazendo aquilo que eu acho que é o meu compromisso com a cidade de Muriaé. E estou à disposição para prestar todos os esclarecimentos que chegarem para mim, que eu ainda não sei, ainda estou aguardando, né, informações do que eu tenho que informar, e não nego qualquer tipo de informação. Eu estou pronta para informar aquilo que for necessário. Só isso. Muito obrigada, senhor presidente. O Celcim, o Alessandro Muriel Preve, tem a palavra? Senhor presidente. Na última reunião, eu pedi vista nesse projeto e o Alessandro veio para poder explicar a situação dos 2% lá. Não é isso, Alessandro? Isso mesmo. Muito obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes e público presente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de esclarecer
esse projeto que está sendo apresentado com a finalidade de promover uma adequação da metodologia de cálculo da taxa de administração do MURE-PREV, que acontece por força de uma alteração movida pela portaria 19.451 do Ministério da Previdência, que estabeleceu o prazo aos municípios para que o cálculo, a metodologia de cálculo da taxa de administração dos municípios e dos estados, dos regimes de previdências de estados e municípios, fossem adequadas aos critérios que estão sendo estabelecidos pela nova portaria do Ministério. Então, eu gostaria de esclarecer primeiro que taxa de administração nada mais é do que o dinheiro destinado ao custeio do regime de previdência, né? Então, eu gostaria de deixar claro, primeiramente, que a alteração trazida pela portaria que está sendo proposta na adequação municipal, ela não gera nenhum acréscimo de arrecadação para o MURE-PREV, mas também não gera nenhum tipo de despesa. E eu vou explicar por quê. O patrimônio do MURE-PREV, ele é constituído pela reserva previdenciária, entendeu? Que é um valor destinado a pagamentos de aposentadorias e pensões, e a reserva administrativa, que é uma reserva composta pela taxa de administração, que é extraída do montante que é repassado para o MURE-PREV. Então, eu queria deixar claro o seguinte: essa portaria, ela não traz acréscimo percentual de elevação de alíquota. Ela mantém a metodologia de cálculo com um percentual de 2%. Entendeu? Então, de acordo com a legislação em vigor do MURE-PREV, a Lei 3.432 de 2007 e a portaria anterior, no cálculo dessa taxa de administração, você aplicava o percentual de 2% sobre o montante dos salários dos servidores ativos e inativos referente ao exercício anterior. Então, com essa metodologia de cálculo, você chegava ao limite da taxa de administração, que era reservada dentro do montante do MURE-PREV para fazer parte ao custeio das despesas administrativas do Fundo de Previdência. Em outras ocasiões, eu já esclareci aqui que essas reservas eram acumuladas e ainda são, que o MURE-PREV, por eficiência administrativa, nunca gastou nem um quarto desse limite estabelecido na legislação em vigor, e com o acúmulo dessas reservas, ao final do exercício ou do mandato, a diretoria do MURE-PREV promovia o remanejamento do excedente acumulado ao longo desse período para a reserva previdenciária, compondo assim o patrimônio integral do MURE-PREV. Com essa mudança, o que muda? Não muda a arrecadação, não muda as contribuições do município e muito menos as contribuições dos servidores. O que muda é que, ao invés do cálculo da reserva para custeio de gastos administrativos, você aplicar 2% sobre o somatório dos vencimentos de servidores ativos e inativos, o Ministério determinou que fosse subtraído da base de cálculo o montante dos servidores inativos, que são os aposentados e pensionistas. Então, isso, na prática, vai promover uma redução contábil e orçamentária do teto administrativo. Entendeu? Isso, em números, significa o seguinte: hoje, com a aplicação dos 2% sobre o montante dos vencimentos de ativos e inativos, nós temos um teto acumulado na reserva administrativa, de forma mensal, o montante de R$210 mil. Entendeu? Essas reservas, o excedente vai sendo acumulado e, eventualmente, no final do mandato ou da gestão, é remanejada para a reserva previdenciária. Com a nova metodologia e esses 2% incidindo apenas sobre o montante salarial dos servidores ativos, a projeção é que o teto ele seja reduzido para em torno de R$120 mil. Entendeu? Como eu disse, é uma medida que vai fazer uma adequação contábil e orçamentária, mas de muito pouco resultado financeiro, nem para acréscimo, nem para perda, porque, como eu disse, se você tem simplesmente dentro da repartição interna uma reserva menor da parte administrativa,
você vai ter aquela reserva classificada automaticamente na reserva previdenciária, sem a necessidade daquele remanejamento todo que se faz todo ano ou encerramento de mandato. Então, é uma adequação que vem por exigência de uma portaria do Ministério da Previdência, uma adequação técnica, entendeu? Que tem um efeito orçamentário e contábil, mas a nível financeiro, considerando a eficiência de gasto do Fundo Previdenciário de Muriaé, entendeu? Ela não traz nem acréscimo, muito menos perda de arrecadação ou qualquer tipo de alteração de recolhimento, seja por parte do ente federado ou por parte das contribuições dos servidores. Então, qualquer dúvida, quem tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Alessandro aí? Fala, Celcinho. Eu já havia conversado com o Alessandro por telefone, não é isso, Alessandro? Isso. Foi na semana passada mesmo, assim que eu pedi vista, nós entramos em contato, eu já tinha conversado, já tinha me esclarecido. E aí ele se dispôs a vir cá, porque eu pedi vista e os colegas deram. Então, eu recebi a explicação, gostaria que ele explicasse também. É isso aí. Muito obrigado, Alessandro. Só um detalhe conclusivo, pessoal. Essa portaria do Ministério da Previdência estabeleceu o prazo de 31 de dezembro desse ano para que os municípios façam adequação e, em caso de descumprimento, assim como outras situações, entendeu? Ela resulta na questão de impedimento do certificado de regularidade previdenciária. Então, é uma adequação que vem de forma impositiva, mais uma vez, de forma impositiva pelo Ministério da Previdência, tá? Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Fala, Delcim. Senhor presidente, vereadores, vereadora Miriam, muriaenses, né, internautas, meu cordial boa noite. Alessandro, gostaria de agradecer a presença da Vossa Excelência aqui nesta casa, prestando um depoimento, mesmo porque essa vista no nosso companheiro Celcinho, eu também votei favorável. E agora, com essa explanação, ficou mais fácil, haja visto que nós tínhamos um pouco de dúvida dentro do mecanismo, no caso que se poderia afetar diretamente o servidor, nesse percentual de 2%. Mas como a Vossa Excelência explanou, agora sim a gente está a par do conhecimento profundo da matéria. Muito agradecido. Muito obrigado. Declaro encerrada a primeira parte da reunião, finalizando o pequeno expediente. Havendo número legal e regimental, declaro reaberta a nossa reunião. Passaremos agora a discussão e votação em bloco das proposições em pauta, indicações, requerimentos, representações e moções. Aqueles que aprovam as proposições em bloco permaneçam sentados. Proposições aprovadas por unanimidade. Passaremos agora a discussão e votação de projeto de leis constante na pauta. Passo a palavra para o doutor Cláudio. Boa noite a todos. A gente vai fazer primeiro a votação dos projetos que estavam com pedido de vistas e, na sequência, os projetos que deram entrada serão votados hoje. Vamos começar pelo projeto de lei 208 de 2021, altera o parágrafo 3º do artigo 33 da Lei Complementar número 3.432 de 2007, que dispõe sobre a taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessários à organização e ao funcionamento do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Muriaé e da outras providências. Em primeira votação, projeto de lei 218, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em segunda votação, com pedido de dispensa do interstício legal feito pelo vereador Christian, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em terceira votação, com pedido de dispensa do interstício legal feita pelo vereador Valdinei Lacerda, os vereadores que aprovam o PL 218 permaneçam sentados. Projeto aprovado por unanimidade pelos presentes. Projeto de lei 245 de 2021. Senhor presidente, falar desse projeto.
Senhor presidente, eu pedi vista nesse projeto que nós vamos votar agora, só para a gente explicar aí, principalmente para as pessoas do meio esportivo, da cultura, ligado à Fundarte, que apesar da gente ter aqui essa movimentação, a explicação que o Densur nos deu, é bom que se esclareça. Eu quero até fazer questão de ler aqui, abre aspas. Ressaltamos que o pedido de suplementação não significa, na prática, pedido de verba, apenas uma autorização para que o Densur gaste o seu próprio recurso em valor superior ao que estava previsto no orçamento elaborado em 2020. A título de exemplificação, se a Fundarte estimou um orçamento de X e ganhou menos que X, e gastou menos que X, esta sobra orçamentária poderá ser repassada a outros entes públicos que precisa de efetuar gastos emergenciais não previstos na LOA de 2020. Então, só para a gente deixar bem claro para todas as pessoas e também para os colegas vereadores que, quando a gente pede vista para buscar esclarecimentos, né, que às vezes a gente não consegue entender na própria justificativa do projeto, então fica bem claro que não se trata de utilização do recurso do esporte ou da cultura ou do turismo, enfim, que está na Fundarte, e simplesmente uma questão de remanejamento orçamentário, tá certo? Porque o Densur ele não pode gastar se ele não tiver orçamento, e o orçamento ele tem que vir de algum lugar. Então, no caso aí, como está sobrando o orçamento da Fundarte, que foi bem elaborado, né? Pelo esporte, inclusive, o Forim já até falou isso aqui, teve até elogios, então está podendo fazer essa suplementação orçamentária aí ao Densur. Fica só esses esclarecimentos. Senhor presidente, só para deixar bem claro, que quando tira essa sobra que existe do orçamento do esporte que está na Fundarte, por que tem essa sobra? Sobrou porque não gastou. Esse ano, nós ainda vamos relevar, porque a pandemia ainda segurou um pouquinho e tal, mas o ano que vem, nosso desejo, Valdinei, é que a Fundarte venha pedir mais recursos aqui nessa casa, autorização para gastar. Não é deixar sobrar. Sobrou porque não gastou. E muitos atletas e equipes deixaram de receber recursos aí. Por isso que essa sobra do esporte aqui está indo para o Densur. Porque o que o Densur, se não tivesse esses recursos aqui, senhor presidente, se não tivesse esse orçamento, o orçamento lá no esporte ou em nenhum departamento, na verdade, no português claro, o Densur teria que pedir pinica aqui. Porque foi isso que essa casa teve que fazer lá. Ou eu estou mentindo? Então, assim, nós vamos relevar, porque acredito que outros vereadores são procurados pela sociedade, a pessoal do esporte, sempre precisando de um transporte, igual eu fiz uma indicação no início do ano, solicitando a Fundarte para que licitasse, está pronto lá, eu fiz isso, para que licitasse transporte, ônibus de 48 lugares, micro-ônibus e van, para atender as demandas do esporte, que o transporte é uma das coisas mais caras e que vem socorrer as equipes e os atletas no momento da competição. Então, assim, está sobrando o orçamento, porque também não teve esses atendimentos. Mas a gente entende aí o momento da pandemia, mas o ano que vem a gente vai estar mais próximo aí, colado aí, para estar acompanhando de perto. Muito obrigado.
Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho com a permissão da Vossa Excelência, senhor presidente. Eu não sou, senhor presidente, de puxar farinha nem para A e nem para B, certo? Eu sou um vereador que posso falar aquilo que eu acho. Na gestão passada, eu não tive nenhum cargo na prefeitura para poder puxar farinha para o ex-prefeito. E nessa também eu continuo não tendo. Para mim também puxar farinha para o lado do prefeito. Eu gostaria aqui, até falei desse projeto na semana passada, hoje eu voto a favor. Por quê, senhor presidente? Se está sobrando, é porque eles não estão deixando de fazer, não. Eles estão deixando de se fazer. Estão fazendo. Portanto, a minha quadra ficou lá 5 anos sem reformar, ela já foi reformada 2 vezes. Aquela quadra lá no Napoleão, perto ali daquela creche amarela, doutora Mira, como é que chama? Pro Infância também já foi feita, tem uma cobertura ali. Se não me engano, lá do meu amigo Delcim, também já foi. Então, está sendo feito um trabalho bem feito, está provando que dá para fazer um trabalho bem feito e sobrar dinheiro. Então, hoje, pode contar com o meu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só lembrando que a quadra do Proinfância são os recursos deixados, gestão passada, que a empresa está lá, já vai entregar a quadra. E também eu participei daquele ato ali do lado do Proinfância, que fica ali entre o Napoleão e a Cavalier. O senhor conhece bem a área lá. Fica entre o Napoleão e a Cavalier. Obrigado. Vamos lá, então. Em primeira votação, o projeto de lei 245 de 2021, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetivar remanejamento de créditos consignados na Lei Orçamentária 6.061, de 10 de dezembro de 2020. Em primeira votação, PL 245, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em segunda votação, com pedido de dispensa do interstício legal feita pelo vereador Delcim Amaro, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em terceira votação, com pedido de dispensa do interstício legal feito pelo vereador Dr. Frederico, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Está aprovado por unanimidade pelos presentes. Vai fazer a leitura e votação dos pareceres da emenda à Lei Orgânica número 06, da emenda à Lei Orgânica 06 de 2021 e do projeto de lei 253 de 2021. Atendendo o disposto no artigo 71 do Regimento Interno e devido à necessidade da aprovação da matéria, entendemos que as propostas devam ser apreciadas por esta Casa pela sua importância. Portanto, decidimos pela maioria dos membros das comissões conceder parecer favorável às matérias em epígrafe, visto que, ao apreciarem a proposta de emenda à Lei Orgânica 06 de 2021 e o projeto de lei 253 de 2021, nos termos regimentais e legais, e com base em todas as argumentações aqui expedidas, reconhecem ser estes constitucionais e legais. Em votação, o parecer das comissões, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Parecer aprovado por unanimidade. Em primeira votação, a emenda, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 06 de 2021. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em primeira votação, aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei 253 de 2021. Estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos... Só um minuto, Valdinei. O senhor queria fazer uma emenda aqui que o senhor falou comigo, verbal, né? É o seguinte, antes da votação, inclusive, eu queria só explicar para os colegas a importância de votarmos esse projeto de lei pelo fato de nós estarmos ajudando a população
a ter transparência e poder, a própria população poder também fiscalizar, não só nós, vereadores, mas também toda a população ter acesso às equipes de plantão nos hospitais da nossa cidade. É importante, né, a gente tomar alguns conhecimentos. Mas depois da aprovação do projeto, sendo aprovado, se Deus quiser, eu queria falar sobre a importância do projeto. Mas a emenda que queria propor, na verdade, é a complementação do artigo 1º, que diz o seguinte: ficam os hospitais públicos e ou conveniados à rede pública municipal de saúde. Nesse caso aqui, queria acrescentar nesse artigo não só os conveniados com a rede pública municipal, mas os conveniados com o SUS, de modo geral, para que sirva para todos os hospitais que têm convênio com o SUS na nossa cidade. Então, acrescentar também convênio com o SUS. Então vai ficar assim, ó. Ficam os hospitais públicos e ou conveniados com a rede pública municipal de saúde e com a rede pública municipal de saúde, vírgula, o SUS, vírgula, pronto-socorros, unidades básicas de saúde, UBS, ambulatórios sediados no município, obrigados a divulgar em local visível nas entradas principais e de acesso ao público. Seria isso? Exatamente. E aí a gente abrange todos os hospitais e não tem aquela desculpa que é só aqueles que tiverem convênio firmado com o município. A gente pode ter acesso aí a todos, a essa lista de todos os hospitais que têm convênio com o SUS. A gente vai fazer, então, a votação da emenda 01 apresentada, né, pelo vereador Valdinei, que vai passar a constar a seguinte alteração. Ficam os hospitais públicos e ou conveniados à rede municipal de saúde, SUS, pronto-socorros, unidades básicas de saúde, UBS e ambulatórios sediados no município, obrigados a divulgar em local visível as entradas principais e de acesso ao público. Em votação, a emenda 01 ao projeto 253, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. A emenda aprovada por unanimidade. Em primeira votação, o projeto 253 de 2021, com a emenda, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em segunda votação, com pedido de dispensa do interstício legal feita pelo vereador Anderson, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Em terceira votação, com pedido de dispensa do interstício legal feita pelo vereador Evandro Cheiroso, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto aprovado por unanimidade com a emenda pelos presentes. Senhor presidente, queria só falar sobre o projeto. Senhor presidente, primeiro quero agradecer os colegas que também, junto comigo, subscreveram esse projeto, o colega Anderson e também o delegado Rangel, como também o doutor Frederico. E agradecer os colegas vereadores por terem votado nesse projeto de lei, e com certeza vai ajudar muito, tanto o trabalho dos vereadores na questão da fiscalização da prestação de serviço in loco, como também a própria população que, a partir da promulgação dessa lei, vai poder ter conhecimento com a divulgação obrigatória por parte dos hospitais, não só dos hospitais, mas também UPA e as UBSs, das equipes que estão prestando serviço de atendimento à população nos horários determinados. Por que é importante a aplicação dessa lei? E, a partir do momento que ela for promulgada, a gente vai dar ampla divulgação, porque hoje nós temos serviços de pronto-socorros na cidade, de prestação de serviço de atendimento médico, e que
a gente percebe que a população ela fica sem informações adequadas até para exigir os seus direitos nos atendimentos. Então, a UPA, por exemplo, as pessoas chegam lá na UPA e querem saber se tem um pediatra de plantão, quem é o pediatra que está de plantão, ela pode pedir, vai ter acesso a essa lista e ela vai saber. Por exemplo, na UPA também, nós temos lá 2 consultórios médicos, plantonistas. Então, certamente a população vai saber quais os médicos que estão de plantão. E o mais importante, vai ter nessa lei, os hospitais, a obrigatoriedade de divulgar aqui, inclusive, quais são os horários que esses médicos estarão no caso de descanso, né? Para que a gente não tenha esses sucessivos casos de reclamação da população de demora no atendimento, na prestação desses serviços. E aí, nos casos de intercorrência, é claro que, num caso de fiscalização de um vereador ou da própria população, é claro que tem que verificar e levar em consideração essas questões das intercorrências que ocorrem, no caso aí, nesses locais de pronto-socorro. Outra observação importante, que a gente vai começar a entender como que é, a partir dessa lei, como que é o funcionamento do atendimento da rede de urgência e emergência no Hospital São Paulo. Por exemplo, a gente sabe que no contrato com o SUS, o Hospital São Paulo deve manter, na urgência e emergência, 5 consultórios médicos para atender a população nas seguintes especialidades: neurologia, trauma e politrauma, pediatria, obstetria e cirurgia geral. Basicamente, quando nós chegarmos no hospital a partir da existência dessa lei, nós vamos poder procurar onde que estarão esses profissionais para atender a população. E aí nós vamos começar a verificar realmente, né, se existem a prestação desse serviço conforme contrato com o SUS. Isso é só para dar uma informação básica para a população começar a entender. Além dos 5 consultórios médicos, tem ainda também, pela rede de urgência e emergência, o consultório odontológico, que também é previsto aqui no contrato com o SUS. Então, caros colegas, quero agradecer, né, pela confiança e pela aprovação dessa lei, que com certeza vai ajudar vocês também a subsidiar seus eleitores, os nossos eleitores, a população de Muriaé, com essa clareza nas informações e na prestação dos serviços nos hospitais. E precisamos de ir trabalhando mais para a gente construir cada vez leis que tire a população de ser refém da prestação dos serviços de saúde. A população precisa começar a entender como que funciona esses serviços para poderem, assim, fazer valer os seus direitos. Me permite, Valdinei, só uma parte, uma consideração. Primeiro quero parabenizar o nobre amigo pela iniciativa e pela possibilidade de ter sido um dos escritores desse projeto. Agradeço também aos demais colegas aí que aprovaram por unanimidade. Eu queria, presidente, né, pedir a Vossa Excelência e o jurídico, tão logo tenhamos conhecimento do sancionamento, né, desse projeto sem vetos, e a gente espera que não tenha nenhum tipo de veto, né, e essa casa informe imediatamente cada um desses hospitais, até porque, me corrija se eu estiver errado, Valdinei, o projeto não vai mudar a rotina organizacional de nenhum hospital, de nenhum posto. Eles já têm, dentro do cronograma deles, as escalas, quem é que vai trabalhar, quando. Então, assim, é simplesmente, e essa lei nada mais é que um reflexo do direito, é um direito sacrossanto do cidadão, do consumidor, de ser informado. Então, ninguém que está reinventando a roda, não. Só que, a gente sabe que no cotidiano, essa comunicação, essa informação não é prestada com clareza, nem com clareza, ela simplesmente não é prestada, então, né, foi necessária a intervenção dessa casa.
Então, gostaria que, né, o jurídico, tão logo, né, haja a chancela do Executivo e todos os nosocômios de mulher sejam imediatamente informados, para que não justifiquem amanhã que deixaram de dar a publicidade a essas escalas porque não tinham conhecimento. Só essa observação. Parabéns, Valdinei, mais uma vez. Ô, Valdinei, por favor, só uma parte. Para que as pessoas possam ter o conhecimento do tamanho e importância dessa emenda à lei orgânica, essa lei ela vai tirar do... Esse ainda não é emenda, não. Esse é o projeto. O projeto. Esse projeto de emenda, né? De lei. Esse projeto de lei. Ele vai tirar do anonimato porventura, aquela equipe médica que, em tese, está lá, mas na prática, às vezes, não está. Então, os colegas verem como que essa lei é de importância para mim. Porque o meu plano de saúde é o SUS. E para toda a população. Então, assim, essa casa mostrando, né, a importância do trabalho, da dedicação. Também parabenizar também Vossa Excelência, aí, que está aqui com assinatura no projeto, tem a minha assinatura do Celcim, do vereador Evandro, do delegado Rangel, que o benefício que isso vai gerar para a população. Então, parabéns aí e tenho certeza que nós vamos ter muito êxito na fiscalização aqui e que eu tenho certeza que a partir do momento que ela for, né, sancionada, nós vamos ter também essa liberdade de ir lá conferir se a equipe médica está atendendo, a turma toda. Obrigado. Alô, uma parte, Valdinei. Sim, sim. Eu quero te agradecer também, né, porque ter dado a oportunidade de todos nós aí participarmos. Né, o voto foi 17, graças a Deus. E é um projeto somente de transparência. Então, ele não tinha por que, né, ser vetado ou você ter uma votação contra. Eu quero te parabenizar, que o povo tem que ter transparência até para auxiliar, né, no socorro, na hora que a pessoa está necessitando, sabendo o local certo, o médico que vai estar lá, quem que vai estar atendendo, e o que nós temos direito, né, mesmo sendo do SUS. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os colegas vereadores. Sim. Senhor presidente, gostaria de manifestar sobre esse projeto, essa emenda, que é de tamanha importância, né? Conforme eu tenho dito constantemente aqui nesta casa, em várias reuniões que antecederam a essa de hoje, sobre a autoridade desta Casa Legislativa. Que até então, quantas vezes eu falei aqui que nós tínhamos que tomar as providências cabíveis para que nós pudéssemos realmente ter os nossos direitos constitucionais. Ou seja, essa casa é a casa de lei. Então, eu fico muito feliz e satisfeito em votar nesse projeto, parabenizar também aos vereadores, né, ao Valdinei, ao Anderson, ao Rangel e aqueles que assinaram, Forim, Celcim, né? Por quê? Principalmente em liberdade. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, eu sempre comentei por quê. Já houve casos, eu vou citar o nome que é muito importante, né? A gente ser transparente. Na UPA, que eu estive pessoalmente lá, e foi necessário a minha entrada no recinto, sem me apresentar. E o porteiro deparou com o porteiro, lá, a segurança, e ele me disse que eu teria que esperar lá fora. Então foi preciso eu me apresentar, tirar a minha distintiva aqui, a carteira, e apresentar. Por quê? Igual no hospital, se nós não tivermos acesso lá, como que nós vamos fazer para fiscalizar ou para chegar lá com alguém? Então, está de parabéns aos vereadores e parabéns a esta casa, que mostrou realmente o seu valor, né, e a sua autoridade. Doutora Miriam, a senhora está inscrita no grande expediente? Falou? Nada mais a tratar. Uma boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser.